amigas, como é que vocês estão? Eu sou a Lorena Espanhol, sou dona do canal Metida Maquiadora. Eu vim aqui para esse canal com o propósito de ensinar maquiagem em vídeos que realmente ensinem a vocês os fundamentos da maquiagem. Então, se você tá a fim de aprender de verdade, aqui é o seu lugar. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre pincéis e eu vou explicar para vocês, por exemplo, para que serve cada tipo de pincel. Se ele deve ser mais fofinho ou mais resistente para fazer cada tipo de maquiagem. Então vamos começar por aí? Vamos começar pelo fofinho e pelo pincel Kabuki, que é esse tipo de pincel aqui. Eu vou pedir só para vocês não repararem a bagunça, porque são os meus pincéis que eu vou mostrar para vocês. E eu não os limpei, eu usei eles agorinha e eu não limpei eles. Então, o pincel Kabuki é esse tipo de pincel aqui, que também pode ser esse aqui, também é um pincel Kabuki, esse aqui também é um pincel Kabuki. Todos os três estão usados de base. E o fofinho é esse tipo de pincel aqui. Esses são dois tipos diferentes de pincéis. E para que serve cada tipo desse daqui? Os pincéis assim, nesse formato Kabuki, tem mais cerdas e um espaço menor do comprimento da cerda, faz com que elas fiquem mais compactas. Esse tipo de pincel a gente usa para usar base e produtos em creme. E o tipo de pincel mais fofinho assim é usado para produtos em pó, certo? A gente também tem alguns pincéis que são multifuncionais, por exemplo, esse pincel aqui, que lembra muito o pincel da Nina Secrets multifuncional, é um pincel assim, ó, que tem esse formatinho aqui mais chanfrado, que a gente chama, que é pequeno aqui e maior aqui, mas também ele é ele tem uma consistência bacana, mas ele também pode se comportar como um pincel de pó, porque ele faz isso aqui, ó. Então ele é bem maleável, ele é multifuncional, esse tipo de pincel é multifuncional. Então tá, então vamos começar pelos pincéis de base, eu vou mostrar os que eu tenho aqui pra vocês. Eu tenho esses pincéis aqui que são Kabukis de base. Esse aqui, ele é um Kabuki que tem esse chanfradinho, então ele é usado mais pra parte do contorno. Mas esses outros todos, eles podem ser usados pra base, pra contorno, pra blush em creme, tá? E é assim que a gente utiliza esse tipo de pincel aqui. Tem os pincéis que eu gosto de utilizar para corretivo e para aplicar pó na área das olheiras. É um mini Kabuki, esse aqui, ó, que eu uso para corretivo. Esse pincel aqui é da Revlon, não, da Real Techniques, e é o número 300 da Real Techniques, mas você acha ele tranquilamente em kit de pincel da Shopee. Esse aqui também tem nos kits de pincel da Shopee, dependendo do kit que você encontrar. Ele é um que eu uso mais pra pó, ó, eu uso ele pra aplicar pó nessa região aqui dos meus olhos. Porque eu gosto de ter uma aplicação bem precisa de pó aqui, porque presta atenção no que eu vou falar agora. Se você não selar essa área de baixo dos seus olhos com pó bem selada, vai marcar as suas linhas com o corretivo ou com a base que você aplicar ali, porque a base vai escorrer, ela vai escorrer pra dentro das suas linhas e vai marcar tudinho, tá? Ainda dessa pegada de pincéis mais o toque mais durinho, assim, com uma ideia de um kabuki, assim, tem esses dois pincéis aqui. Que tem esse chanfradinho que o pincel multifuncional que eu mostrei pra vocês tem, mas ele é um pouquinho menor. Ó, esse aqui também. Esse é de um kit da Shopee, esse aqui é da Real Techniques. Ó, eles são parecidos. Tá vendo? E a qualidade deles é bem parecida também, pra ser bem sincera pra vocês. A diferença é que num kit de pincéis da Real Techniques eu paguei na promoção R$100, nesse aqui eu pago num kit 15. Então eu acho que vale muito a pena a gente comprar os que vêm da Shopee mesmo. Esses aqui eu utilizo pra fazer contorno, ou utilizo pra passar um blush, assim. Eu posso, mas meu uso preferido desse tipo de pincel aqui, em específico, esse menorzinho chanfrado, é pra aplicar contorno, porque eu acho que ele dá um acabamento bonito pro contorno. Deixa você aplicar o contorno de forma localizada, mas sem que ele fique marcado. Esse aqui é multifuncional mesmo, tá? Ele, pra mim, ele é como uma mãe pra mim. Ele você pode aplicar aqui o contorno. Você usa essa parte aqui pra aplicar o contorno. Aí você usa o meiozinho pra aplicar o blush. E você usa essa parte de trás aqui, ó, pra aplicar o iluminador. Melhor dos mundos. Agora nós temos os pincéis fofinhos. E eu tenho uma ruma de pincel fofinho aqui, ó. Olha quanto pincel fofinho. E eu uso esses pincéis fofinhos para o que eu quiser na minha vida, entendeu? Eu não tô nem aí. Mas os maiores eu gosto
E eles são feitos para isso também, mas eu gosto de usar eles para aplicar o pó no resto do rosto. Então, para aplicar pó, já foram 2 pincéis que eu uso para aplicar pó. Não? Esse aqui eu uso na área dos olhos, para aplicar mais localizado. Isso é uma coisa minha, não é todo mundo que usa um pincel diferente para a área dos olhos, mas eu gosto. Acho que o acabamento fica melhor. Esse aqui eu uso para o resto do rosto, porque ele é grande, ele aplica bastante pó numa área maior, então não tenho que me incomodar de usar um pincel pequenininho só para aplicar a quantidade de pó que eu quero no rosto todo. Ele cobre uma área maior, então é isso, eu uso ele para aplicar pó. E aí eu tenho esses 2 aqui, que eu uso esses 2 aqui para praticamente tudo, eles servem para tudo nessa vida. Dá para você usar eles para aplicar pó, dá para você usar eles para aplicar iluminador, dá pra usar eles pra aplicar blush. Por quê? Porque ele é fofinho e comprido, mas ao mesmo tempo ele é pequenininho assim. Então, você consegue usar ele, ó. Você consegue usar ele pra aplicar todo o seu pó no seu rosto, todo. Mas você também consegue usar ele pra aplicar um contorno bem esfumado assim, ó. Fica lindo, bem esfumadinho. Você também consegue usar ele pra aplicar um blush bem esfumadinho assim, ó. Não vai ficar marcado. E você também consegue usar ele pra aplicar um iluminador. O pulo do gato, você também consegue usar ele para aplicar sombra. Então, eu acho que esse tipo de pincel aqui é muito, muito, muito coringa. Ele serve para muita coisa e eles, para mim, junto com o multifuncional aqui, são, ó, ouro. Se você tiver um pincel desse aqui e um desse aqui, você consegue viver a sua vida de maquiagem. Porque eles fazem tudo nessa vida. Até a parte do pincel pequenininho de aplicar o pó aqui na área dos olhos, ó, esse aqui, ó, aplica bonitinho. Esse aqui, ó, melhor ainda porque ele é menorzinho, ó. Aplica bem bonitinho. Então, multifuncionais, tá? Muito bons pra qualquer coisa que você quiser fazer. Aí a gente tem esse daqui, ó, que também é na mesma pegada desses daqui, só que menorzinho. Ele também pode ser usado pra aplicar o pozinho aqui, mas ele também pode ser usado pra aplicar uma sombra. Quando você é mais prática, que você quer aplicar uma sombra só, você usa esse pincel grandão pra aplicar sombra, já aplicou a sombra no olho todo e já saiu pra vida, tá? Aí ainda nessa de pincéis fofinhos, eu tenho um grandão aqui, que ele é um pincel de pó, mas claramente eu uso ele pra aplicar blush. Aplica blush. Por quê, gente? Não me dá trabalho, isso aqui não me dá trabalho, entendeu? Ele é um pincel grande e eu não tenho que ficar vindo e voltando com blush. Ó, aplicou blush. Certo que eu não apliquei blush da melhor forma possível, mas isso aqui é só um teste. Mas olha só, olha a rapidez que eu apliquei esse blush. Esses daqui também são pincéis de blush. Ó, esse aqui é de um kit da Shopee. Esse aqui é da Natura, pincel de blush. Esse aqui, inclusive, menina, esse aqui é de uma pessoa que deixou esse pincel aqui no meu kit de maquiagem. E essa pessoa esqueceu. Pessoa, se você tá vendo esse vídeo e você lembrou do seu pincel, me chama porque eu tenho que te devolver esse aqui. Agora, nós vamos para os pincéis de olhos. Eu sei que é difícil, que é muita quantidade de pincel, mas se você assistir esse vídeo um pouquinho de cada vez, você vai memorizar, tá? Primeiro, pincéis que eu uso para sombra. Eu gosto desses pincéis assim, ó, mais fofinhos. Esse aqui, ele é um pouquinho mais durinho, mas ele é bom para você depositar a sombra. Mas ele também faz o trabalho de esfumar. Só que não é o meu uso preferido dele. Porque assim como esse aqui, de aplicar corretivo, kabuki, ele é mais durinho também. Então, ele não é molinho como esse daqui. Esse aqui é mais durinho. A cerda dele é cerda natural, a cerda desse pincel aqui. Então, ele acaba que ele é mais durinho. Esse pincel aqui, ele é um pincel maior, de aplicar sombra no côncavo. Você usa ele pra esfumar a sombra no côncavo. Ó, tinha um restinho de sombra aqui, já até esfumei uma sombra aqui, ó. Você usa ele pra esse fim aqui, você vai esfumar a sombra no côncavo. Se você quiser, você pode passar aqui embaixo também, mas ele é ótimo pra esfumar. Esse aqui você usa pra depositar a sombra, você deposita a sombra, aí depois você vem com esse daqui e esfuma a sombra. Esses dois aqui menorzinhos, eles são pincéis para detalhes. Por exemplo, que detalhes? Fiz um olho todo marrom, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa nesse olho. Eu venho aqui no cantinho e coloco um pretinho aqui no cantinho, pra fazer um delineadinho esfumado, dar uma esfumadinha de um marrom mais escuro aqui no canto. É esse pincel aqui que eu vou usar, porque ele vai ficar localizado, então ele não vai acabar com o trabalho que você já fez com esse marrom. Então a sombra vai ficar localizadinha aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tinha um pouquinho de sombra aqui, ó, ela fica localizadinha.
ela não estraga o trabalho que eu já fiz com o outro marrom, ela fica só no lugar que eu quero aplicar. Esse aqui da mesma forma. E aí, quando você quer colocar um pontinho de luz aqui, você coloca. Vou pegar um pontinho de luz pra aplicar. Que ele é bem pequenininho, ele não vai sair dali. Ó, pontinho de luz aqui, pontinho de luz aqui, viu? Aí você consegue trabalhar com a sua sombra sem estragar o trabalho que você já fez. Nós temos também esses pincéis aqui, ó, mais achatadinhos, que eles podem ser usados tanto para corretivo aqui, mas eu gosto muito de usar eles para delimitar a sobrancelha com o corretivo, porque ele dá firmeza. Também quando você borroca o batom, aqui ó, você usa ele para consertar o borrocadinho do batom, na boca. Tem esses dois pincéis aqui, que são pincéis de detalhe. Então, esse aqui, eu uso ele pra esfumar o batom. É o mesmo tipo de pincel, tá? Mas como ele tá sujinho de vermelho, eu vou explicar por que ele tá sujinho de vermelho. Eu uso ele pra esfumar o batom quando eu não quero que o batom fique muito marcado ali naquela região. Então, pra dar uma ideia de uma boca esfumada, se eu não quero ela bem delimitadinha, então eu passo isso daqui e ela esfuma. Esse aqui, ó, tá mais sujinho de marrom. Ele eu uso aqui, ó, pra esfumar o marronzinho aqui, porque ele é bem pequenininho, ó. Ele é quase como se fosse um lápis. Eu tenho o pincel lápis também, não tô vendo ele aqui, mas o pincel lápis a gente também usa ele pra esses detalhes. E aí a gente tem esse tipo de pincel aqui, que é achatadinho e é chanfrado. Esse tipo de pincel aqui tem duas coisas que eu gosto muito de usar eles. Que uma das coisas é desenho da sobrancelha. Você usa esse pincel para desenhar a sua sobrancelha com a sombra ou com a pastinha de sobrancelha. A outra coisa é delineado. Então, a gente consegue usar esse pincel para fazer delineado. E também para delineado tem esse outro aqui, que ele é mais fininho assim, ó. Tá vendo? Aí você pode usar esse daqui também para delineado. Certo? E o último que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse pincel aqui, que é o de sobrancelha. Você usa ele pra pentear a sua sobrancelha quando você tá fazendo a sua maquiagem. Então, no geral, de pincéis, é isso. Não é muito difícil, não é muita coisa pra decorar. Eu sei que pra quem tá começando deve ser muita coisa pra decorar, né? Mas eu vou dizer pra vocês, se eu puder indicar uma coisa pra vocês começarem, é isso aqui, ó. Um pincelzinho multifuncional desse daqui, que vai servir pra você aplicar base, vai servir pra você aplicar contorno, vai servir pra você aplicar blush. Você vai conseguir usar ele muito. Eu só vou te dizer que se você começar a usar ele com creme, você não usa ele com pó, porque você vai manchar sua maquiagem. Então, se você aplicou a base, aí você vai usar ele pra aplicar um contorno em creme, um blush em creme. Aí depois, se você quiser suavizar isso que você já aplicou, você vem com a base por cima. Quando você quiser fazer o pó, aí você vai usar esse outro multifuncional aqui que eu te falei, tá? Então, você vai usar ele para o pó, depois você vai usar ele para o contorno, depois você vai usar ele para o blush. E não se esqueça de, depois de terminar a sua maquiagem, dar uma limpadinha nesse pincel, porque quando você for fazer a sua próxima maquiagem, ele não pode estar sujo de contorno, senão você vai estragar a sua base, tá? Mas para começar, esses dois pincéis, para quem tá começando, já ajuda muito. Aí, se você quiser adicionar um pincel de sombra, eu indicaria esse daqui, o maiorzinho, que você consegue fazer muita coisa já com ele, tá bom? Então é isso, o vídeo sobre pincéis era esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui pra eu saber o que vocês querem ver nessas aulas que eu tô fazendo. E até o próximo vídeo.